painel, André Freud, uma salva de palmas. André Freud já é um rockstar desse evento, está aqui sempre, não é mesmo? E os convidados, Daniel Nobre, da Acelerados, Juliana Guimarães, da Acelera-me, e Vitor Navarrete, da ACE. Uma salva de palmas. Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado também em nome da Cotidiano. Agradecer a participação de todo mundo. Mais um Camp 3. O Edson estava falando, a Cotidiano também fez um ano recente, em março. Então, o pessoal do Camp 1 aí, o Alexandre, o pessoal da WeCare. Parece muito tempo, mas não é. Justamente esse é o ritmo que a gente quer continuar, fazendo Camp 4, 5, 6. E o painel tem o objetivo, na verdade, de falar que a gente não está fazendo nada sozinho, né? O ecossistema não é só a Cotidiano que desempenha esse papel, né? São várias outras empresas fazendo essa esteira de aceleração, né? Então temos 3 concorrentes, e o pessoal fala assim, concorrente? Lógico que não, né? Na verdade, eles estão colaborando com o ecossistema. Então, o primeiro mito é, não tem concorrente aqui, né? Estão trabalhando junto, né? Aceleradoras levando essas empresas para o próximo estágio de investimento, né? Então, primeiramente, queria que cada um apresentasse, falasse um pouquinho aí do que é Acelerados, o que é Acelera-me, o que é a ACE, né? E qual mercado vocês atuam, como vocês estão ajudando o ecossistema aí nesse trabalho. Muito obrigado e mais uma vez pela participação. Valeu, Dani, começa. Boa tarde a todos, eu sou o Daniel, sou membro do board da Acelerados. Queria agradecer ao André pela recepção, né, Cotidiano aí, todos os parceiros por estar fazendo isso em Brasília, né. A gente que viu aí o lançamento da Cotidiano, é bem legal, né, ver aqui em 1, 2 anos aí como cresceu, como isso aqui está ganhando forma. E a Acelerados, ela hoje tem 4 startups em processo de aceleração que vieram dentro do investidor maior, né, a Compline. E hoje, com parceria com o Lemonade, aí, com o Lemonade, o programa de pré-aceleração que aconteceu aqui em Brasília, pela primeira vez, a gente selecionou 5 startups para participar do próximo ciclo de aceleração e vai ser uma novidade para a gente também, de pegar esse gap não de empresas que foram criadas dentro de um negócio específico, dentro de uma empresa como a Compline. São ideias de fora, empreendedores que estão vindo de fora também, para fomentar esse ecossistema. E a gente está à disposição também aí, da Cotidiano para aumentar nossas parcerias. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. É muito legal ver realmente o que a Cotidiano já está fazendo de burburinho aqui no ecossistema e está fazendo com as startups que já passaram nesses anos. Porque eu estava lá quando estava nascendo, né? Então, é muito interessante ver como as peças do ecossistema estão se complementando. O Acelere-me, apesar de se chamar Acelere-me, ele trabalha numa esteira diferente. A gente trabalha com pré-aceleração, muito parecido com o Lemonade. Só que talvez a gente ainda esteja num estágio ainda anterior ao Lemonade. Porque o que a gente percebe? A gente tem muitas boas ideias, tem uma galera, desculpa o termo, gente, mas eu vou falar que não tem outro, mas tem uma galera muito foda, mas a gente percebe que a gente precisa desenvolver a cultura empreendedora, a gente precisa desenvolver atitudes empreendedoras e dar alguns subsídios para quem tem essas boas ideias, para tirar isso do papel e transformar em realidade. Então, quando a gente começou o processo do Acelere lá em 2015, e aqui eu estou vendo algumas carinhas que já passaram, né, pelos nossos programas, que são programas mais curtos, que a gente tinha, assim, não dava ainda para a gente entrar no processo de aceleração, porque a galera ainda não estava, de fato, com modelagem de negócio testada, validada, e não tinha cliente ainda, não estava faturando, e precisava de suporte nas áreas mais chatas de todas, né, que são as áreas de gestão. Então o Acelere ele não trabalha só com startups, não trabalha só com empresas de base tecnológica,
a gente trabalha assim, dando suporte para a galera que está saindo do processo de ideação para a implementação da primeira fase de tração de negócios, dando suporte aí em 5 áreas chatas, mas muito essenciais, que são as áreas de gestão. Então aí a gente está falando de a área de comercial, financeiro, contábil, jurídico, operacional. Hoje a gente está rodando o 3º programa, já passaram mais de 40 empresas pelos nossos programas e a gente fica muito feliz que a gente vê que assim, a taxa de sucesso, e a gente entende sucesso, elas permanecerem ainda em vida e operação pelos 2 anos, muito alta. No nosso primeiro programa, das 10 que a gente escolheu, 4 foram implementadas em um tema muito difícil, que era de empreendedorismo social. O outro maratona a gente rodou num segmento muito específico, que algumas pessoas têm até um pouco de preconceito, mas a gente diz que são preconceitos mesmo, que foi o mercado de cannabis. E das 10, 6 estão implementadas e faturando. E sem contar dos programas mais novos, que são do nicho, que a gente já tem aí algumas também rodando, mas numa fase anterior. Então, a nossa galera, ela sai da esteira para ir para o Lemonade, do Lemonade para o cotidiano. Então, assim, nós somos aí, assim, quase que o berçário, para poder gerar negócios aí para todos vocês. Legal, Júlio. Vitor, por favor. Bom, pessoal, prazer estar aqui. Obrigado pelo André, ao Henrique, pessoal do cotidiano, os meus colegas aqui do painel também. Eu sou o Vitor, sou head de aceleração da ACE. A ACE ela tem 5 anos. E começou em São Paulo, hoje a gente tem Goiânia, Curitiba e Rio de Janeiro. Nós já aceleramos mais de 130 empresas. Hoje nós temos, nessa última turma, foram 26 empresas. A gente está também sempre com o processo seletivo aberto. Nós temos 2 programas hoje, que é o programa ACE Start e o ACE Grow. É um programa de 4 meses, focado em acelerar o processo de validação. Então, é um momento que a gente está procurando entender quem que é o cliente, quem que é a nossa persona, qual que é o mercado, como que a gente vai azeitar a nossa máquina de vendas. Eles também passa um pouco em assuntos como brand, enfim. E deixa a empresa pronta para acelerar, de fato, o crescimento dela. Né? E quando a gente fala de crescimento, é um crescimento tanto da equipe, tanto do próprio empreendedor, quanto da empresa, e às vezes até do próprio mercado dela que ela está transformando. Então a gente costuma falar que a gente acelera empreendedores. São pessoas que realmente querem fazer diferença, não é só um negócio. Eu acho que isso é até menos de 10% do que a gente olha. 90% está no empreendedor, é a capacidade que ele tem de fazer o negócio acontecer. E a gente tem uma parceria a gente tem um banco de mentores hoje, são mentores de são especialistas de mercado, que ajudam nossas empresas nesse processo de crescimento. E também a gente tem uma parceria com a Google, que a gente juntou todos os bancos de mentores. Então hoje, por exemplo, quando uma empresa acelerada quer falar sobre UX, por exemplo, ela pode falar com o cara da Google de Israel, por exemplo, né, que é um especialista e que pode ajudar ele a fazer o negócio acontecer. A gente também faz parte da Draper Network, que é o Tim Draper, foi o avô ou o pai, se não me engano, o Tim Draper foi quem inventou o investimento de venture capital, né, o estilo de investimento em early stage, o investimento mais de risco. E ele criou, tem até a universidade hoje, né, a Draper University, ele criou o conceito de venture capital. E hoje a gente faz parte da rede, e isso significa que uma empresa que está com a gente, ela, no futuro ela pode chegar a ser investida por alguma desses grandes fundos internacionais. E eu acho muito importante o que está acontecendo aqui em Brasília. Eu estava até ontem no CDT, me falaram que Brasília evoluiu bastante de 1 ano e meio para cá. Eu acho que isso deve muito a todo mundo que está aqui, né? Todo mundo se complementa e se ajuda. Em Goiânia, a gente começou a operação tem 1 ano. Então a gente também está transformando a região de Goiânia e junto com vocês a gente quer transformar a região centro-oeste, não só Brasília, mas centro-oeste. A gente inclusive é sócio de uma empresa que está aqui, a Bike Registrada. Então isso prova o quanto que a gente quer realmente ser parceiro e a gente pode se complementar. No final das contas, é todo mundo que está ganhando. Então vai ser um prazer. Junto e misturado, né, Vitor? Junto e misturado, todo mundo se complementando. Né? Muito bom, obrigado.
iniciando aqui, acho que um bate-papo, todo mundo sempre me pergunta o que a startup precisa ter para entrar num programa de aceleração, entendendo que cada programa tem o seu estágio, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho do critério de seleção aí para cada um dos programas hoje, da ACE, da Acelerados, da Acelere. Acho que eles falaram especificamente qual seria o ponto-chave para uma empresa entrar no programa de aceleração de cada uma das aceleradoras. Obrigado. Vou começar então, já que você já estava falando, já falou um pouco disso. Então, normalmente a gente olha, aí de novo, o empreendedor, né? Então a gente analisa exatamente qual é a capacidade dele de botar esse negócio para rodar. Então, por exemplo, se o empreendedor já tiver, se for uma solução para o agronegócio, por exemplo, e ele tiver experiência no agronegócio, isso conta bastante. A gente sabe que ele entende as dores, né? Então isso é muito importante. A capacidade de gestão da equipe também. A gente está falando que parece parte chata, né? Financeiro e tudo mais, mas a gente entende que startup e uma empresa, da mesma forma, tem que saber fazer a gestão da empresa. Então, tem muito, a gente olha também a capacidade que esse cara tem de gerenciar a startup dele, e acontece muito de chegar a empresa para a gente muito técnica, e a gente ou faz um trabalho de gestão com ele, ou às vezes até não acelera naquele momento. Aspectos de negócio também, tem que ser um negócio inovador, de tamanho de mercado de pelo menos R$1 bilhão, porque a gente quer realmente fazer uma empresa mudar o PIB do Brasil. Então, se ela chegar lá na frente e ela conseguir fazer isso, a gente entregar a nossa missão. Tem que ser empresa que pensa grande, sabe, e que tem o que a gente chama de coachability, né? Que saiba escutar quando a gente tenta ajudar ela. Tem que ser uma empresa que quer ser ajudada. E é muito comum a pessoa chega com um processo seletivo, ela abraça aquela ideia e ela não quer amarrar de jeito nenhum. Eu estava até conversando aqui com o pessoal da Bike. Assim, como é que está a empresa? Pivotando de novo. Excelente, muito bom. Eu acho que você vai encontrar o caminho e é isso aí que a gente tem que batalhar. Então essas são algumas coisas, eu acho que a gente tenta aprofundar em cada uma delas, né? A gente tenta entender bem a fundo qual que é o tamanho da dor, né? A gente tenta entender se o cara, como é que funciona a máquina de vendas dele. Então cada programa tem o seu estágio, tem uns que já são mais avançados. De novo, a Bike, que eu vou tomar como exemplo, já foi direto para o nosso programa de Growth, mas a maioria das empresas entra pelo Start, porque elas veem que elas precisam validar algumas premissas de negócio. E eu acho importante, tem muita gente que chega em Growth, inclusive, que fala assim, putz, eu queria tentar ter Start primeiro, para poder validar isso aqui para depois ir para Growth, porque quando a gente entra nesse processo, o foco é no crescimento de faturamento, número de clientes e tudo mais, e às vezes ela não tem tempo de olhar um pouco para trás e rever como é que está o negócio dela. Então, mais ou menos por aí. Então, como a gente está naquele primeiro estágio, a gente olha muitas pessoas, porque o que aparece muito são ideias muito legais, pessoas muito técnicas, ou gente que tem cabeça de empregado, porque a gente foi criado assim, né? Então, assim, muita gente aparece lá com ideias legais, mas que na hora que vai fazer a conta, ou já começa a contar com o teu salário, né? Fala assim, beleza, eu tenho que já começar a partir do meu salário, ou então não sabe nem usar isso em precificação. Então, assim, a gente olha 5 coisinhas normalmente. Primeiro é time, e sim, a experiência na área é uma das coisas que mais impacta. Segundo é a vontade e a possibilidade que esse cara tem de se dedicar 100% para esse negócio a partir de uma etapa tal, porque a gente percebe, no nosso programa isso é muito claro, porque normalmente a gente está falando de 1, 2 anos para ele desmamar de onde ele está, porque não é simplesmente ser kamikaze, largar tudo e também viver de amor, porque a gente sabe que a vida não funciona assim, mas assim, qual é de fato o planejamento daquele time para poder desmamar o que tem enquanto emprego hoje para tocar um negócio próprio e de fato a capacidade desse time, e aí a gente não olha só uma pessoa, a gente olha realmente a complementariedade do time. Porque muitas vezes são pessoas técnicas que a gente sabe que uma ou outra tem que ter habilidades diferentes para se complementar. Segundo, a facilidade com que pode se modelar negócio e mais ainda a facilidade para remodelar. Então assim, chegar alguém muito preso numa ideia só e que não tá vendo que não dá para caminhar ali, mas que está muito reticente em alterar, a gente também não consegue passar.
modelo de financeiro robusto. Então, assim, mesmo que a gente esteja falando aí de negócios de impacto social, tem que ter aí, de alguma forma, a capacidade de gerar receita, e mesmo que isso não seja imediato. Questões jurídicas, que é uma das coisas que a gente olha com bastante carinho, porque a gente sabe que muitas vezes o fator decisivo de sucesso não é você estar completamente dentro de mercados já regulados, mas sim o como você enxerga o potencial de regulação ou de regulamentação disso. Então a gente tem uma questão jurídica muito, muito forte em todos os nossos programas. Acho que a possibilidade, assim, vários dos nossos negócios, eles ainda não estão constituídos enquanto negócio, né? Então ainda não são um CNPJ montado. Então, assim, quanto tempo normalmente aquele negócio vai precisar para poder ser validado e realmente se formalizar? Esse é um dos pontos que para a gente é bastante crítico, porque o ideal é que ele, pelo menos ali, nos 18 meses, ele já consiga sair da informalidade de validação e realmente se concretizar enquanto empresa. Mas, de tudo isso, o que realmente mais pega é a avaliação do indivíduo e daquele indivíduo dentro do grupo. Já aconteceu, e isso não é raro dentro dos grupos que estão ali dentro, da gente misturar, inclusive. De ver que, poxa, um time tem uma galera técnica e no outro tem uma galera mais de gestão e oferecer, de repente, um mix ali, sabe? E ter uma empresa única com 2 unidades de negócios independentes no futuro, né? Claro, mas que eles já trabalhem para isso. Então, eu acho que essa é uma das coisas que mais conta para a gente. Legal. A gente, como aceleração, né, como programa de aceleração, é um pouco diferente da pré-aceleração. Porque a aceleração, ela pega ali um estágio de ideação, um estágio que a empresa não pode estar formada, mas não tem aquela obrigatoriedade de estar formada empresa, time. Então, você tem vários programas que o time é formado dentro do programa. Então, é um pouco diferente. A aceleração, ou a empresa já está faturando, ou a empresa está preparada para virar uma empresa. Os empreendedores estão preparados aí para transformar aquilo num produto, numa empresa, para faturar e para conseguir ter rentabilidade, né? Porque é disso que as startups vivem. Então, o time é muito importante, o empreendedor, os empreendedores. A gente olha muito o conhecimento do mercado, o tamanho do mercado também, a abrangência que você tem ali naquele mercado, o padrão que a startup vai pegar ali para conseguir reter o máximo de clientes, o máximo de leads possíveis aí. E outra coisa importante também que a gente vê é a análise dos concorrentes, porque isso é muito importante para startup conseguir se posicionar no mercado. Você tem que saber o que você tem de diferencial de acordo com seus concorrentes. Porque se você tiver o diferencial só do preço, você entra na briga do commodity. Então essa briga aí é um pouco mais, a gente sabe que pode até acontecer, mas é um pouco mais complicado. Então todo esse conhecimento aí de análise de mercado, capacidade do time também de desenvolvimento, né? Principalmente aí na área de software, porque as startups, a maioria aí é de base tecnológica, né? De grande base tecnológica, e isso a gente vê como uma grande importância também para o potencial de escala daquele negócio. Legal, então, se tentar resumir o que foi dito, o time como um fator, né, acho que todo mundo concorda, o principal ponto, estamos investindo em pessoas antes de estar investindo nessas empresas, né? E também aquela questão do fator, qual o principal fator de sucesso, né? Saber perder para ganhar depois. Eu acho que essa é uma cultura que o empreendedor tem desde o berçário, vai acompanhar isso até o IPO lá na frente, tem que saber que essa jornada não é sempre de vitórias, né? As derrotas vão acontecer, e a capacidade desse time ser resiliente para seguir nessa jornada é um ponto importantíssimo. É melhor que tenha derrotas, né? Exatamente. Seja aprende isso, porque é o aprendizado. A gente fala, startup significa aquele experimento, né? Aquela fase de experimento. Então, se você está em experimento, naturalmente faz você parte, vai, né? Faz parte você errar e ter a cultura de que isso é algo positivo, né? Você vai acabar construindo algo que vai ser muito melhor lá na frente. Então, não tem problema nenhum em errar. Se arriscar faz parte, esse é o ponto, né? Então, encaixando isso, que eu faço uma outra pergunta que todo mundo fala dos empreendedores, as startups são os protagonistas, né?
desse movimento de transformação, e vem a questão dos fundos de investimento, né? Eu falo assim, fundo de investimento e os empreendedores. Então, quando a gente começou aí, pouco tempo, mas tinha aquela cultura a figura do investidor como um ser malvado, né? E o empreendedor fazendo o mercado chamado bootstrap, né? Vou fazer da garagem, vou chegar a ser uma empresa bilionária, como você comentou. Como é que vocês enxergam isso hoje? Como é que está essa visão dos empreendedores? E aí, cada um falando um pouco como que a sua empresa está se conectando com os fundos de investimento, que são o principal veículo na criação dessas empresas, né? Bom, eu vejo que cada instituição, vamos colocar como se fosse uma instituição, né? Tem sua parte, tem a sua contribuição. Então, a gente tem na faculdade da incubadora, por exemplo, que é muito importante para o empreendedor. O empreendedor, o cara está comendo nesse hoje, no café da manhã, no almoço, no jantar, não tem um lugar para poder fazer uma reunião, né? Não tem aquela instrução e não tem as ferramentas necessárias, e aí vem um incubador e te dá tudo isso, e um lugar para você trabalhar e tudo mais. E aí chega um momento que você precisa ir para o mercado, você procura uma pré-aceleração para pegar aquele mentor incorreto com a pré-aceleração, e aí como é que eu começo, eu não sei direito, como é que eu abro o meu negócio e tal. E aí você entra no acelerador e aí você passa um tempo acelerando o negócio, descobrindo melhor o seu mercado, até que você descobre, entende para quem que você vai vender, seu melhor canal de vendas, aquele produto, empacota, vende, e aí dá certo, vende repetidas vezes, e aí começa a escalar, e aí expande, chega uma hora que a aceleradora não consegue te levar mais adiante. E aí entra a figura do fundo, né? Então, tem vários tipos, né, na escala de crescimento da empresa, mas aí entra um investimento, um seed, por exemplo, né, um investimento que uma aceleradora ela chega até 150, 200, por exemplo, aí chega um investimento maior de 500 mil, né, e aí, assim, não é dinheiro por dinheiro, né, é importante a gente entender isso. A gente tem também a parte que a gente investe financeiramente, fora a parte econômica, que até agora eu não falei nada do financeiro, mas esse é o de menos. Isso aí é, às vezes, para manter o cara engajado, para ele não ter nenhum outro emprego paralelo, né, e para testar um canal de vendas ou outro, mas não é isso que vai alavancar a empresa. Não é dinheiro que aqui entra ou que aqui também entra que vai alavancar a empresa. Mas chega um momento que, depois que está tudo azeitado, tudo pronto, realmente precisa de investimento. E aí que é o papel muito importante desses fundos. Então, injeta grana na máquina de vendas do cara, e aí o cara começa a vender até certo ponto que ele entende que para ele conseguir 300 mil reais de recorrência mensal, ele vai precisar de um investimento de tanto, porque ele já sabe como é que funciona a máquina de vendas dele, né? Ele sabe quanto que custa adquirir um cliente, quanto tempo que ele vai ficar com você na plataforma, você consegue já projetar cenários, e aí você coloca na mão do investidor aquele cenário que a gente precisa de um investimento assim, se assado. No final das contas, a empresa lá na frente chega uma grande empresa e pode adquirir essa startup, porque ela foi acompanhada por esse pessoal. E aí a figura do investidor, que não é só do dinheiro, é do investidor ajudar a empresa a fazer esse caminho. Então, eu te dou aqui R$1 milhão na sua empresa, mas eu quero te ajudar a crescer. Então, eu vou te colocar nessa rede aqui de parceiros, eu vou te colocar em tal lugar. É muito importante também o empreendedor escolher o investidor. Se vocês são bons, quer dizer, quem que é startup? Então, todo mundo aqui praticamente é startup. Então, se vocês são as melhores pessoas do mundo no que vocês estão fazendo, dinheiro vai ter para vocês. Isso é fácil. Agora, vocês têm a opção de escolher o fundo que vocês vão querer pegar. O empreendedor bom é aquele cara que olha para todos aqueles fundos, né, e fala assim, eu quero esse, porque esse fundo especificamente vai me ajudar a chegar lá. E eu sei disso. Então, vocês conseguem escolher, vocês precisam ser bons para isso. Então, eu acho que a figura do investidor é muito mais não só do dinheiro, mas de ajudar o cara a chegar onde que ele precisa chegar. Mas eu sempre com os tapas na cara, né? Então, assim, eu sou mulher aqui, a única, sempre então pode, eu acho que eu posso assumir esse papel. Como você falou lá atrás, quando a gente estava pensando na cotidiana, a gente falou lá na Celeb, né? Eu e o Wesley tomando a cervejinha lá junto contigo, então assim, tá à vontade, disponível para dar tapa todo mundo aí, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que pensar
que tudo na vida é um ciclo, né? E que a gente está num processo ainda de amadurecimento do mercado no mercado como um todo, não só na criação dessas empresas vanguardistas que de alguma forma estão com todas essas palavras bonitas que o Lucas mal falou, realmente assim, a gente está começando agora, tipo, baby steps mesmo, assim, não só na questão de ideias, de modelagem de negócios, de validação, de ferramentais para isso, até assim, do próprio ecossistema como um todo. Eu não estou falando só de Brasília, não, eu estou falando Brasil. Eu acho que para a gente poder fomentar essa história da criação de novas empresas e de mudança do padrão econômico que a gente tem estabelecido no país, a gente tem que ter um estreitamento muito grande aí de academia, sociedade civil, indústria, dos investidores. E isso, assim, a gente está baby steps. Acho que a gente começou tem pouco tempo. Eu acho que é muito... quando vocês falaram de acelerador, inclusive eu falei para vocês, eu acho que ainda não é o momento, e a gente rodou alguns campos e percebeu que vocês tiveram que trabalhar em pré-aceleração antes de falar de aceleração de fato, porque a gente está passando por um processo de mudança cultural. Não dá ainda para a gente poder comparar e tentar usar os mesmos moldes que acontecem lá fora, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, porque o nosso mercado ainda não tem maturidade para isso, não tem nem regulamentações ainda, como tem lá fora. Até para a passagem mesmo dos investimentos. E tem a questão cultural, a gente ainda está aprendendo o que é empreender. Empreender é uma palavra nova ainda no nosso vocabulário. Então eu acho que assim, primeiro de tudo, os fundos têm um papel muito importante? Tem. Eles ainda têm a mesma relevância, aqui no país como eles têm lá fora? Não, ainda não, porque a gente ainda não tem projetos ainda nesse nível de maturidade, pelo menos é o que a gente percebe lá no berçário. Porque no berçário a gente acha que vai receber projetos de um jeito e a gente ainda não consegue receber esses projetos do jeito que seria interessante lá pra gente. Então eu imagino que para vocês, muitas vezes vocês estão recebendo projetos que vocês falam, poxa, vocês estão tendo que investir ali em capacitações que vocês imaginariam que talvez esses projetos já viriam prontos. E não é o nosso caso. Então assim, voltando, é importante? Eu acho que a gente vai chegar no momento em que a galera vai poder escolher, mas eu acho que a gente ainda não está lá. Eu acho que hoje ainda os fundos é que estão escolhendo, porque a gente ainda entende que está a dedo ainda os projetos que estão preparados para entrar nos fundos. Eu vejo fundos que estão aí com mais de 50 milhões para investir há muito tempo e não conseguem investir porque ou não estão encontrando projetos naquele segmento com o nível de maturidade que o fundo espera, ou não, ou é isso mesmo. Os bons projetos, né? Os bons podem escolher, né? Pois então, acho que aí, assim, quando a gente entra em bons, eu começo a entender que os bons projetos no Brasil são diferentes dos bons projetos lá fora. Porque o nível de maturidade ainda... A barra é diferente. A barra é diferente, né? Não é à toa que a gente ainda está aqui rodando e até a gente ainda não conseguiu fazer virada. Muito legal agora que teve essa história da regulamentação do investidor anjo, que aí eu acho que sim, a gente começa a falar da maturidade que eu enxergo um pouco mais aqui, mais efervescente na nossa cultura, sabe? Aquela coisa de o cara que realmente precisa de muito pouco para poder começar. Do outro lado, o investidor que está disposto a colocar o smart money. E vejo também uma mudança cultural, que assim, no nosso primeiro programa a galera estava atrás de dinheiro. Hoje eu começo a ver que o pessoal está atrás de dinheiro mais conhecimento. Então eu começo a também ver essa mudança no empreendedor. Mas eu acho que, de novo, é mudança cultural e como qualquer mudança cultural, leva tempo. Obrigado, Ju. Bom, acho que os fundos, eles têm uma ajuda muito importante aí nas startups, principalmente para essa questão da escala, né, quando o negócio já está bem maduro, né, a startup já está bem estabelecida aí no mercado, tem um bom faturamento, tudo. Agora é o que a Juliana terminou de encerrar aqui, né? Muito empreendedor, eu tenho uma startup também, eu já tive esse problema de você ir atrás do fundo sendo que você não tem cliente ainda, seu produto não está pronto, então você acha que o fundo, né, as startups têm muito essa visão de que o fundo vai ser o salvador da pátria. E se o seu negócio não vai ser rentável, não vai ser o fundo que vai fazer aquilo virar rentável, porque o negócio
você vai ter que pivotar, não tem jeito. Então, isso é um problema que acontece muito, a gente vê muito isso, né? Em vez das startups estarem procurando aí modelar um produto, estar encaixado no mercado, se posicionar, elas querem 1, 2, 3 milhões de investimentos para conseguir também um dinheiro ali para pagar o salário das pessoas, ao invés de crescer o produto. Então, justamente essa questão do Smart Money é muito importante para o fundo botar o dinheiro, ele te ajudar ou a trazer cliente, ou a administrar o seu negócio, entrar na área de finanças, alguma área aí que você não tem expertise, para depois você conseguir tirar proveito disso. Legal, obrigado. Acho que, como a Juliana falou, todo mundo falou, assim, o mercado, o nosso ecossistema está evoluindo, né? Leva tempo. Lá nos Estados Unidos, no início, são 4, 5 ciclos de 10 anos. A gente está no primeiro ciclo desse ecossistema aqui no Brasil. Então, a barreira que é lá hoje para pegar um capital semente, né, que você falou, é muito maior do que a barreira hoje aqui no Brasil, né? Em Brasília também, no caso do papel junto com São Paulo, aí, um passo até atrás, né? E que um ano, quando a gente percebeu isso, acho que hoje nós conseguimos levar esse padrão também para botar no mesmo nível de São Paulo. Então, o mercado vai se regulando, né? Então, complementando agora aí para o final das últimas considerações de todos, depois que a aceleradora fez o papel junto com as startups, o que acontece? Depois que sai da ACE, depois que sai da Acelerados, depois que sai da Celebre, o que acontece com as startups, qual é o papel da aceleradora no pós-programa, né? O que vocês esperam e qual é o apoio que é dado também para as startups? Então, na ACE, a gente quer virar sócio, né? Apesar de a gente ter investido, não necessariamente a gente converteu aquele lucro, né? Aquela dívida. Então, a gente quer virar sócio e para isso a gente quer que a empresa ainda tenha sucesso. Então, a gente ajuda a empresa. Então, não existe um programa pós-aceleração, mas, por exemplo, eu ainda continuo dando assistência para todas as empresas que saem do programa. Então, sento na cadeira de alguns conselhos, a gente olha as principais KPIs, a performance deles, a gente entrega também tudo que a gente tem ainda de ferramentas, então os mentores, os parceiros ficam à disposição e a gente coloca na mesa dele. É lógico que isso eu acho que é uma atitude que o empreendedor tem que ter, mas a gente faz eventos que a gente convoca esses fundos de investimento e a gente chama as empresas que estão preparadas para receber investimento. Então, somente as preparadas. Se a gente vê que a empresa não está preparada, a gente não convoca ela, porque ainda não é o momento dela pegar dinheiro. Então, é isso que até aí que a gente vai. E aí depois a empresa ela consegue caminhar sozinha. O dinheiro pode matar a empresa também, o dinheiro na hora errada. Assim. Exatamente. E ela vai queimar o dinheiro do fundo, do sócio dela também, isso não é legal. A gente tem alguns programas de durações diferentes, né? Então a gente tem programa que a gente faz em 48 horas e tem programa que a gente roda por 2 anos. Esses programas de 48 horas, normalmente a gente puxa esse cara para perto do ecossistema e aí ele vira ou mentor, ou ele vira palestrante, né? Ou ele vira integrante de alguma forma dos outros programas que já estão rolando. Os programas que são mais longos, a gente, até hoje, eu vou ser muito sincero de novo, assim, eu não tive ainda condições de falar assim, olha, esse cara está preparado para poder mandar para uma aceleradora. Normalmente, assim, rodou os 4, 5 meses, a gente fala, cara, fica aí, vamos rodar, a gente vai te acompanhar, ao invés de acompanhar toda semana ou acompanhar a cada 15 dias, vira um encontro tipo a cada mês ou a cada 2 meses. Talvez agora, no final desse semestre, a gente tenha aí algumas possibilidades para poder apresentar para as aceleradoras. Mas de todo mundo, sim, talvez isso se resuma a 4 ou 5 projetos. Mas a gente tem sempre essa história de manter, a gente diminui só a frequência, porque senão a gente não tem braço para atender. A gente faz uma avaliação com as startups, né, para ver aí essa avaliação final de acompanhamento também, né, isso é comum tanto em programas de pré como de aceleração, né. As aceleradoras, ela acompanha ali o estágio da startup por um tempo e fica um pouco de stand-by até para saber se vai investir mais naquela ideia ou se vai investir o mínimo, né? A gente tem um parâmetro aí de decisão do mínimo e o máximo. O mínimo é participar do programa, né? Aquela cota de investimento, crédito em benefícios, e o máximo é dependendo também do nicho de negócio da startup,
e do potencial dela, um potencial de maior investimento também, trazendo os fundos, tudo. Então a gente faz esse trabalho para continuar, né? Acho que um dos grandes objetivos da aceleração é você conseguir fazer a empresa sobreviver mais ainda, né? Então alguns programas, pelo menos eu já participei, né, de pré-aceleração, eles não têm muito compromisso. Eu estou empolgado também com a apresentação aí do Lucas, né? Vou usar um termo também, o spray and pray, né, que fala muito. Que aí você tem várias startups e se algumas ali virarem, já banca ali todo o investimento feito nas outras. Então a aceleração já é um pouco mais diferente, o percentual de falha aí é um pouco menor, né? Porque você tem menos ideias, você foca mais naqueles produtos, então o grande objetivo é fazer as empresas decolarem. Legal, muito obrigado. Eu queria encerrar o painel agradecendo mais uma vez aí a participação de todos, Vitor, Ju, Daniel, e falar que a gente não faz nada sozinho mesmo, você vê como que a gente se complementa, né? Não existe concorrência, na verdade o que existe é muita colaboração. Tem poucos projetos, na verdade, tem poucos projetos, muito dinheiro, na verdade, disponível. O nosso papel é auxiliá-los a captar esse dinheiro disponível para que vocês conquistem, na verdade, clientes. No final das contas, as empresas só existem porque elas têm clientes, né? Nosso papel hoje é com que essas empresas adquiram clientes de forma mais rápida, certo? Então, mais uma vez, obrigado. Em nome da Cotidiano, vamos seguir nosso evento. Obrigado. Valeu. Bom, muito obrigado a todos, Frois, Juliana, Vitor, Daniel, muito obrigado. Esse foi o primeiro painel.